Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, tô de cama hoje, meus amores. Tô gripada, tô bem aborrecida, não tô nada bem. Mas vamos ao relato de hoje. O relato que eu tenho para contar para vocês me assustou, de uma certa forma. Quem me mandou foi um pastor de uma igreja do Paraná. Ele disse que ele mandou esse relato depois de analisar muito, pensar muito. Ele resolveu enviar porque ele disse que muitas pessoas precisavam saber disso. E que seria bom eu ser a pessoa, a portadora, né? A voz portadora dessa história. E ele disse que o nome da pessoa ele vai preservar, né? Porque isso aconteceu com ele quando ele foi preso. Ele disse que no passado, lá atrás, ele teve os problemas com a justiça e ele foi preso. E ele conta que no dia que ele foi preso, o que deixou ele muito cabreiro foi o moço que estava sendo preso nesse dia. E ele gritava o tempo todo dizendo que era inocente, que ele não tinha feito nada, que eles estavam cometendo um erro grave e que o que eles estavam fazendo era muito injusto. Mas ele disse que, como o rapaz foi colocado na cela junto com ele disse que ficou observando o rapaz. E o rapaz, por sua vez, ficou sentado no canto da cela só chorando. Ele chorava, 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 desconsolado. Gente, se eu tô com uma cara estranha porque eu tô gripada, tá bom? Aí o que aconteceu? Ele disse que não se aguentou. Chegou e sentou do lado do rapaz e disse: por que você tá chorando tanto? Por que você tá desse jeito? Aí ele disse que não adiantava falar pra ele por que ele chorava, porque ele ia ser mais um a não acreditar. Porque o júri, que é o júri, não acreditou, por que tu vai acreditar em mim? Aí ele assim, tenta me contar o porquê que tu tá nessa tristeza, o que aconteceu contigo pra te estar aqui. Então o rapaz começou a contar. Ele deu o nome do rapaz de Ricardo e da moça de Ana. O Ricardo e a Ana trabalhavam numa empresa têxtil no Paraná. Uma empresa onde os dois trabalhavam juntos já fazia mais de 5 anos. E os dois se namoravam fazia 3 anos já. Um casal super feliz e alegre. Ela 24 anos e ele 26. Um casal que não tem comparação para dizer o quanto eram felizes. Ele disse que ele e a Ana tinham nascido um para o outro. E os dois estavam namorando já há 3 anos, né? Então os dois pegaram férias. E como trabalhavam junto, os dois programaram as férias por mesmo mês. Por quê? Porque eles já tinham deixado de acumular várias férias e tudo mais, justamente para eles poderem pegar uma férias junto. E coincidiu que eles conseguiram pegar 15 dias de férias juntinho. Aí tá, tudo bem. Os dois pegaram, arrumaram todas as malas, arrumaram tudo. E ele, bem faceiro, disse pra ela: Ana, aluguei um chalé bem lindo, lá na Serra. Um lugar maravilhoso. É um sítio, tem vários chalés, só que são um afastado do outro. A gente vai poder ficar num chalé bem lindo, nós dois sozinhos, curtindo aquele paraíso, aquele lugar maravilhoso e vamos poder descansar. Ela ficou feliz da vida, sabe assim. Mas o que esperava ela nem sabia, porque ele estava fazendo uma surpresa linda para ela. Então os dois fizeram viagem. O pastor disse que ele contando essa história, durante a viagem, né? Os detalhes que ele disse, que bateram fotos e pararam e tal. Ele disse que o olho dele brilhava, assim. Era uma coisa bonita até de se ver. E se observava que ele estava falando a verdade. Mas enfim, eu vou ter que ser mais rápida porque a história é comprida, senão eu não vou conseguir contar. Aí chegaram nesse chalé. Chegaram no chalé, os dois organizaram tudo, fizeram tudo certinho. E aí eles foram fazer o jantar. De praxe, né? O Ricardo fez a janta bem gostosa para ele e pra Ana e os dois foram dormir. Aquela noite, os dois dormiram agarrado, tomaram vinho, ficaram, curtiram a noite toda junto. A noite do casal mais feliz desse mundo. No outro dia eles foram, fizeram um passeio pela cidade, conheceram lugares que tinha, conheceram o comércio legal, o local, né? E viram coisas que eles nunca tinham conhecido até então naquele local tão diferente, tão bonito. Até que a noite chegou e o Ricardo foi para casa junto com a Ana e os dois juntos começaram a fazer um outro jantar. Então ele olhou para Ana e disse: não, meu amor, fica aí sentadinha, eu faço o jantar para nós. E ela ficou olhando ele, conversando com ele, tomando um vinho, rindo, brincando, e ele fazendo um jantar maravilhoso para os dois. Durante o jantar, ele pediu ela em casamento. Essa era a surpresa que ele queria fazer para ela. E ela, sim, desorientada, aceitou, feliz da vida, porque ia casar com o amor da vida dela.
Então os dois ficaram ali, tomaram mais um vinho, foram na varanda, conversaram, riram, brincaram e subiram para deitar. Até que os dois dormiram. Dormiram agarradinho naquele chalé, só os dois no meio do nada, já que os outros chalés eram todos distantes. Lá pelas tantas da madrugada, o Ricardo foi virar na cama e ele botou a mão na cama, ele não encontrou a Ana. Ele, ué, onde é que ela tá? Onde é que ela foi? Onde é que ela tá enfiada? Aí ele pegou e pensou, ela deve ter ido lá embaixo no banheiro. O erro desse chalé é fazer banheiro tudo embaixo, né? Eu morava num chalé, eu saí de lá porque o banheiro era embaixo, era um saco. Cada vez que ia no banheiro tinha que descer lá pra baixo. Aí tá, resumindo, ele pegou, levantou da cama e desceu lá de cima do mezanino pra baixo pra ver onde é que estava a Ana, né? Até porque era de madrugada, onde é que ela tinha ido. Aí ele olha, vai no banheiro, a luz do banheiro apagada, ela não estava no banheiro. Então ele foi caminhando até a cozinha. Quando ele chegou na cozinha, ele viu que a porta da cozinha estava meio entreaberta e a água, uma jarra de água caída no chão, junto com um copo quebrado. Ali ele ficou meio assustado. A Ana tinha passado por ali. Então ele foi perto da porta. Quando ele chegou perto da porta, ele viu que algo pulou perto da casa. Quando aquilo pulou, que ele viu que era um barulho muito assim alto, como se fosse uma coisa muito pesada, ele fechou imediatamente a porta e começou a gritar pelo nome da Ana. Ele disse que o chalé era daqueles chalés antigos e que tinha as portas muito fortes, muito pesadas, e que os dois tinham deixado a porta entreaberta sem querer, durante fazendo o jantar. Mas enfim, ele começou a andar pela casa gritando pelo nome da Ana e a Ana nada. Então ele disse que aquela coisa começou a bater na porta com força. E batia com muita força, muita força, muita força. E ele disse que queria porque queria entrar para dentro da casa. E ele disse que fazia uns rosnados, um barulho esquisito. E o cheiro da coisa era muito ruim. Tinha um cheiro de carniça, um cheiro assim de coisa antiga, velha. Então ele foi e espiou pela greta da janela. E quando ele espiou, ele percebeu que era tipo um homem, só que peludo, com orelhas de ponta e com nariz pontiagudo, um nariz tipo de cachorro. E ali ele ficou apavorado. E aquela coisa queria porque queria entrar. Até que ele foi na outra janela e ficou observando a coisa à distância. Quando ele olhou, a coisa foi e começou a remexer no lixo. Começou a remexer no lixo e do lixo virou de frente para ele. Ele disse que era a coisa mais horripilante que ele já viu na vida. Uma espécie de humanoide com o corpo coberto de pelos bem grosso, preto, todo molhado, todo encharcado, com a cara pontiaguda como se fosse de um cachorro, e as orelhas pontudas e os olhos muito vermelhos. Segurava a Ana morta na mão. Levantou, numa altura mais ou menos de 2 metros, e segurava a Ana pelos pés nas mãos. Então, olhando para ele fixamente, deu uma mordida no corpo da Ana e o sangue jorrou. E ele disse que aquela coisa correu para o mato, arrastando o corpo dela, deixando só o rastro de sangue. O desespero tomou conta. Ele saiu para a rua com um pau e tentou correr atrás da coisa, mas não encontrou mais. Chamou a polícia veio. Fizeram todas as buscas possíveis para encontrar a Ana. E depois de 2 dias a encontraram, no meio do mato a 400 metros. Ela estava devorada pela metade e irreconhecível. Ele disse que não queria nem entrar em detalhes do estado que se encontrava o corpo dela. Os médicos legistas levaram o corpo dela, os restos mortais dela, e constataram que ela tinha DNA dele embaixo da unha e no corpo, né? Que os dois tinham feito amor, com certeza ela ia ter. E ele pegou prisão por isso. Ele estava preso e ia pegar 10 anos de prisão injustamente, porque um lobisomem atacou, matou e destruiu os sonhos dele e da namorada dele, precocemente, num dia que os dois foram para ter um momento de lazer e de descanso. Esse moço, depois de 10 anos, procurou o pastor e disse que estava solto, e ele se matou e se enforcou. O pastor, que não seria pastor na época, jurou depois dessa história mudar a vida das pessoas e ajudar pessoas como ele a não cometerem esse erro de se matar diante do desespero. Essa é a história do Ricardo e da Ana. Um lobisomem atacou, matou e destruiu. Eu sou a Bruxa de Salem.